Coloquei esse meu microfone, ele às vezes não funciona aqui. Então tá. Tá bem? Eu já vou começar a gravar, a galera vai entrando aí. Esse capítulo é legal porque ele é cheio de informações históricas que as pessoas não prestam atenção. Então eu não vou ler o capítulo assim para contar a história das situações em si, mas eu vou hoje focar mais nos povos que estão envolvidos na história, para entender por que Deus poupou alguns e não poupou outros. E só para situar, eu fiz um resuminho antes de começar, porque entre aquele relatório dos 10 espias e a derrota que teve em Orma, né, que o povo quis enfrentar os homens da montanha porque ficaram com medo que... Ficaram com medo não, né? Eles reconheceram que tinham errado diante de Deus, Deus já tinha dado o castigo lá, aquela sentença deles morrerem no deserto, e aí eles querem mostrar para Deus que eles estão arrependidos, então eles pegam as armas e vão lutar e acabam morrendo. Desse tempo até a outra parte que mostra a jornada de Cádiz até Zered, acontecem algumas coisas que Moisés não cita aqui quando ele está trazendo a memória daquela geração, né, que ia ser levada para a terra de Canaã. Então, o que acontece nesse meio tempo? A Miriam morre, a irmã do Moisés. Aí, depois da morte da Miriam, acontece aquele episódio das águas de Meribá, que inclusive Moisés até cita, né? Quando ele está trazendo o relatório dos espias, ele fala: vocês não puderam entrar e por causa de vocês, Deus também falou que eu não vou entrar na terra prometida. E aí, em Meribá, eles dizem, né, que... Eles dizem não, perdão. Eu vi a Cláudia entrando aqui, perdi o foco. Em Meribá, Moisés e Arão tinham sido ordenados por Deus para que eles falassem para a rocha, e a rocha então ia liberar água, porque o povo estava com sede, o povo estava já contendendo, estava reclamando, murmurando, para variar. E aí o que acontece é que Moisés já está tão irritado que ele chega na frente da rocha, bate na rocha com o cajado, e aí ele fala: vocês acham que eu vou ter poder, que Deus vai trazer água para vocês? Ele fala um negócio assim, ele não santifica Deus diante do povo. E aí da rocha sai água, porque Deus já tinha falado que ia fazer isso, mas por conta da postura de Moisés e de Arão diante do povo, que não santificou o Senhor diante do povo, o Senhor então fala que junto com o povo, Moisés e Arão morreriam no deserto e não poderiam entrar na terra prometida. Aí depois desse episódio, eles vão para o Monte Seir, para atravessar ali o Monte Seir, e o rei de Edom, na época, não permite que eles passem. Lembrem-se, né, que não são só meia dúzia de gato pingado, são mais de 600 mil pessoas que estavam ali para atravessar, então era um povo que já estava com o nome correndo pelas regiões, porque todos os povos tomaram conhecimento daquele povo de Israel que tinha sido tirado da terra do Egito pelo seu Deus. Então, os povos meio que temiam eles e não queriam que eles atravessassem pelo seu reino. E o rei de Edom, ele bloqueia a entrada da região, não permite que eles passem pela terra de Edom. E então o povo vai contornar e eles voltam para o Monte Or. E nessa época, Arão morre e a unção de Arão, né, a unção de sumo sacerdote, é derramada sobre o seu filho, Eleazar, se não me engano é esse o nome dele. E depois da morte de Arão, que Arão ele tá lá no Monte Or, o povo todo vê Arão falecendo. Arão não teve uma morte de doença, nem uma morte pesada, pelo contrário, ele morreu em paz, ele teve uma morte, assim, ele realmente foi, o fôlego dele foi tirado, né? O sopro de vida foi tirado dele.
E aí, depois desse episódio, o rei de Arade, ele é o rei cananeu, ele é um rei cananeu que habitava ali na cidade de Arade e ele ataca o povo de Israel. E aí, depois disso, os israelitas estão murmurando porque eles estão ali no deserto, estão passando, não estão comendo o que eles queriam, né? Não tem maná, aliás, só tem maná, não tem a romã, a figueira, a uva, eles estão ali naquele deserto, murmuram contra Deus de novo, murmuram contra Moisés, e então o Senhor envia serpentes que picam e matam algumas pessoas, e o povo vai diante de Moisés e confessa, né, que eles estavam murmurando, que eles estavam contendendo contra Deus e contra Moisés. E então Deus ordena a Moisés que construa uma serpente de bronze e coloque, né, num tronco e deixe essa serpente à vista de todo mundo no topo do morro. E então quem olhasse para a serpente ia se arrepender, né? Se arrependendo, né, do que tinha feito, ia ser curado. Então, quem olhasse com arrependimento para a serpente, não é que a serpente em si, aquela estátua de bronze, curava ou tinha poder, mas ao olhar a serpente, isso gerava arrependimento no povo pelo que eles fizeram, e então quem tinha sido picado era curado. E Jesus fala a respeito desse episódio em João capítulo 3. Eu vou ler rapidinho, porque isso é importante porque nós vemos que na própria Torá dos judeus existe referência ao Messias. E existe referência ao Messias que é Jesus, né? Jesus Cristo, Jesus o ungido. Messias significa o ungido. E Jesus fala assim, lá no versículo 11: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A associação que Jesus faz não é só de uma serpente pendurada no madeiro, mas é do arrependimento que se gera no coração daqueles que olham Jesus na cruz e reconhecem que ele está levando todos os seus pecados e a condenação da morte, e através dele a salvação. Então, a associação que existe entre a serpente de bronze e Jesus no madeiro é o arrependimento. E aí a gente volta agora para o texto, lá, capítulo 2. Moisés começa a descrever a peregrinação deles, né? E aqui já tinham se passado 38 anos, quando começa a haver os primeiros conflitos, as primeiras guerras que eles, né, são levados a guerrear. Deus ordena e Deus estava com eles a partir dessa data, e todos os homens de guerra tinham morrido. Então Deus está cumprindo com a sua palavra que a gente viu na sexta passada, de que somente a geração que aqueles homens, né, que murmuraram e que falaram quando os 10 espias trouxeram um relatório pessimista e Caleb e Josué falaram, não, vamos lá, a terra é boa, Deus está com a gente e tal. Quando eles falaram que os seus filhos seriam como presa destes homens, né, destes homens valentes, destes homens que habitavam naquelas cidades fortificadas, Deus está colocando aquelas que seriam as presas para ser os homens de guerra que iam ocupar a terra prometida. E Moisés cita lá no versículo 4, ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem.
havia temor, né, dos povos em relação ao povo de Israel por causa de Deus. E Deus permitia que aqueles povos sentissem temor, né, sentissem medo, para que a glória de Deus se revelasse através do povo de Israel. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, ou seja, não tenham nenhum tipo de relação comercial, não, não é para vocês habitarem junto, né? Não é para vocês ficarem ali. Eu não vou dar essa terra para vocês. Então, a terra das montanhas de Seir eram as terras que fala dos filhos de Esaú. E o Senhor tinha dado por possessão a montanha de Seir para Esaú. Aí a gente entra agora no estudo de hoje. Quem é Seir? Seir era um horeu. Esse nome é citado, né? Esse povo é citado quando Abraão vai libertar o seu sobrinho Ló do cativeiro, né? Quando houve aquela guerra entre os 4 reis e os 5 reis, e Sodoma e Gomorra estavam envolvidos nesse conflito. Os horeus tinham sido povos que Sodoma e Gomorra atacou. E um desses horeus é Seir, que foi ocupar essa montanha. E Seir significa áspero. E a montanha, né, foi batizada com esse nome. E essa região ela fica no sul do Mar Morto. Ela ocupa até uma parte oriental do Mar Vermelho, e essa região, na verdade, perdi aqui minha anotação, mas ela está na região da Jordânia. E, inclusive, essa região, a região da Jordânia, né, tem uma das 7 maravilhas, que é a cidade de Petra. A região de Edom, ela foi um reino até que Israel tivesse um rei. E quando nós vemos em Gênesis 36, quando mostra toda a descendência de Esaú, mostra os descendentes de Seir e mostra os príncipes e reis de Edom. Edom é o nome que foi dado para Esaú depois do episódio que ele vendeu a primogenitura dele, né? Quando Jacó comprou a primogenitura de Esaú com um prato de lentilha. Lá no versículo... Cadê? Perdi minha anotação. Gênesis 25, 30. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia. Em Gênesis 25, 30, Esaú diz assim para Jacó: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou... Gente, não entendo minha letra. Em Gênesis, bora lá para Gênesis na Bíblia mesmo, porque minha letra tá toda rasurada aqui. A gente vai anotando as referências enquanto estuda. E depois... Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom significa vermelho. E esse nome foi dado para os descendentes de Esaú, os edomitas. E o reino de Edom é por causa disso, é o reino de Esaú, na verdade. Aí, o que acontece? Deus deu para Esaú essa montanha, e os filhos de Edom, os descendentes de Edom, que foram príncipes, reinaram nessa montanha até que Saul, na verdade, se tornou rei. Lá em Gênesis 36, 31, a gente vê que está descrito assim: são estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Então, na própria escritura, está falando isso que eu estou dizendo. Quando que a promessa que Jacó deu, né? Porque Jacó trouxe uma bênção tanto para Isaac, o pai de Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos,
trouxe uma bênção, né? Jacó acabou usurpando a bênção do irmão, porque ele se vestiu, né? A conselho da Rebeca, ele se vestiu igual o irmão, colocou lá os pelos, apresentou um cozinhado diante do, senhor, do seu pai, dizendo que era a caça, que Deus tinha providenciado a caça, porque Isaac tinha pedido para Esaú, vai buscar uma caça que eu vou comer e vou te abençoar. E enquanto Esaú estava caçando, Esaú sempre apresentava a caça, Esaú honrava o pai com caças, né? Ele caçava e trazia para o pai como honra. E Jacó amava muito Esaú. Só que estava sobre Jacó, tô toda hora confundindo. Isaac amava muito Esaú. E quando Esaú e Jacó nasceram, a promessa da descendência, né, aquela promessa que tinha sido dada para Abraão e foi passada para Isaac, Deus trouxe sobre a vida de Jacó. E Rebeca sabia, né? E aí Rebeca fala para Jacó preparar o cozinhado, porque o irmão tinha saído para caça e Isaac ia abençoar Jacó. Então ela fala para Jacó se vestir igual o irmão, pegar roupas do irmão. O pai naquela época não enxergava muito bem, então ele apalpava e pelo cheiro identificava os filhos. E Isaac abençoa a Jacó, né? Ele derrama a bênção da primogenitura sobre Jacó. E quando Esaú aparece com a caça, Isaac percebe o erro que ele cometeu. E aí Esaú lamenta, né? Clama, chora e fala, você não tem nenhuma bênção para mim, pai? E aí Isaac derrama essas palavras que estão em Gênesis 27, do versículo 37 ao 40. Eu não vou ler do 37 ao 40, mas você lê aí Gênesis 27, do 37 ao 40, eu vou ler do 39 em diante. E ele diz assim, tua habitação estará longe da riqueza da terra e longe dos orvalhos dos céus, de sobre as alturas, e por tua espada deves tu viver, e servirás a teu irmão, e há de ser que quando tuas queixas aumentares, tu lançarás fora do teu jugo o teu pescoço. Então, Esaú ia servir ao irmão Jacó até um determinado tempo, e esse tempo chega no reinado de Jeorão. Lá em 2 Reis 8, versículo 20, nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Então, Edom foi um rei Edom teve rei até que se houvesse rei em Israel. Depois que Israel teve rei, a região de Edom foi ocupada pelo povo de Israel. E aí, no reinado de Jeorão, os edomitas se rebelam e novamente constituem um rei. Aí você vê que Deus ele estabelece tudo e tudo se cumpre, né? E Jacó, lá em Hebreus, diz que Hebreus 11, 20, pela fé, Isaac, eu sempre confundo Isaac com Jacó. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Então, Isaac, na verdade, trouxe uma profecia, né, sobre a vida dos filhos. Ele não estava amaldiçoando um e abençoando o outro. Ele estava trazendo aquilo que ia acontecer com os descendentes de cada filho. E a gente vê se cumprindo tudo. E então, nesse período que o povo de Israel ainda estava sendo levado para a terra prometida, a montanha de Seir não ia ser ocupada por eles iam apenas passar e eles foram ordenados pelo Senhor. Quando você for ler Deuteronômio 2, você vai ver, de comprar aquilo que eles fossem comer e beber, e era para eles manterem a paz, não era para eles afrontarem nem nada. Mas o rei, ele não permite a passagem deles pela montanha. Aí a gente vê no versículo 8, passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. E viramo-nos e seguimos o caminho no deserto de Moabe. E um pouquinho antes você vai ver que o Senhor diz, né, para Moisés e para o povo, né?
Moisés fala para o povo: o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Então, mesmo que o Senhor tivesse trazido sobre o povo aquele castigo, né, de que as gerações, que a primeira geração que saiu do Egito não poderia entrar na Terra Prometida, Deus permaneceu com eles, Deus foi com eles, Deus dava a provisão e protegia o povo. E aí, agora era o tempo deles já tinha passado, né, aquele tempo, os homens de guerra já tinham morrido, como eu já tinha citado. Então, eram aqueles que tinham sido considerados que seriam presas dos homens das cidades, que os cananeus e os filisteus e etc, 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 dos povos que habitavam a terra de Canaã, eles iriam enfrentar e iriam matar os seus filhos. E esses que tinham sido considerados presas, na verdade, foram os homens de guerra que Deus levantou para tomar posse da terra prometida. E aí, na sequência, ele fala que Moabe, os filhos de Moabe também não eram para ser molestados, não era para haver contenda entre os filhos de Israel e os filhos de Moabe. Por quê? Porque Deus tinha dado a cidade de Ar, a região de Ar, em possessão aos filhos de Ló. E por que filhos de Ló? Os moabitas são os filhos descendentes, né? São os descendentes de Ló com a sua filha primogênita. E por que Deus abençoou, né? Apesar de ser um incesto, pra gente, ai, chutei o celular. Apesar de pra gente ser muito estranho, né, um incesto e Deus não condenar e Deus abençoar um povo que descende de um incesto, Ló era o sobrinho de Abraão que honrou o seu tio, que guardou segredo quando estava no Egito e o Abraão falou que a Sara era sua irmã, não sua esposa. E Ló já andava com Abraão quando teve período de fome e eles foram para a terra do Egito para se resguardar, né, para poder ter o que comer. Ló protegeu, Ló ficou em silêncio e Ló honrava Abraão. E havia uma promessa, quando Deus trouxe a promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões e de que Deus estaria com ele. Lá em Gênesis 12, eu vou ler para você o que Deus fala. Ele fala assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E aí o que importa é o que está no versículo 3, que daí entra Ló no jogo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui a promessa, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, já está falando também do Messias, de Jesus, que é através de Jesus, né, que é descendente de Abraão, nós todos somos abençoados e recebemos vida eterna e participamos do reino dos céus. Então, Deus estava abençoando os descendentes de Ló e deu essa terra, né, dos Moabitas, essa terra onde os Moabitas habitavam, em possessão para Ló. E quando você vai lendo na sequência, você vê que naquela região havia Emins, que habitavam, era um povo grande, numeroso e alto, como os anaquins. E eles foram considerados refaíns, como os anaquins, e os moabitas lhe chamavam emins. Quem são esses? Estes são os descendentes dos gigantes. No hebraico, quando você vai ler em Gênesis 6, existe um termo, né? Que é os Néfilins. Os Néfilins são os primeiros gigantes e na Mesopotâmia, no ano de 5.500, a estatura dos homens era muito elevada. E esses gigantes, os Néfilins, eles foram mortos pelo dilúvio, porém alguns dos seus descendentes sobreviveram e trouxeram essa raça híbrida, né? Vamos colocar assim, porque é uma mistura. Quando você lê lá em Gênesis 6, dá a entender que os anjos caídos, quando tiveram
quando possuíram, né, as filhas dos homens, geraram filhos que foram valentes guerreiros, e se refere a esses Néfilins. E desses Néfilins descendem os filhos de Anak, que são os Anaquins, e estes Emins, os Uzins, acho que tem Zuzins e os Refaíns. E todos esses nomes, eles querem dizer valentes guerreiros e gigantes. Aí você vai falar, isso daí é conversa fiada, papinho de religioso, fanático, que inventou uma historinha da carochinha pra gente achar que isso existe. Porém, eu vou ler aqui alguns relatos para vocês, que daí a gente entra com a parte arqueológica, que confirma aquilo que está registrado nas escrituras. E você, se der um Google, você vai ver que eu não estou inventando moda, isso é coisa que arqueólogo sério, conhecido, descobriu. Então, no final dos anos 50, durante a construção de uma estrada no sudeste da Turquia, em Homs, acho que é assim que fala, né? Que esses nomes do Oriente são meio esquisitos. E Uran-Zorra, no Vale de Eufrates, foram encontradas várias tumbas de gigantes com 4 metros. Dentro de duas tumbas havia fêmur, havia osso, né? Osso da coxa, fêmur humano, com 120 centímetros de comprimento. Se você der um Google aí, você vai ver que tem foto, tem registro, né? Uns ossos gigantes assim do lado dos caras, é bizarro. Aí na Irlanda, né, para não dizer que, nossa, só encontraram lá, então implantaram lá, né, isso aí é invenção. Na Irlanda, durante uma operação mineira, foi desenterrado pelo Mr., acho que é Dyer que fala, um gigante fossilizado de 3,65 metros com 6 dedos no pé direito. E nos Estados Unidos, para não dizer que foi só em 2 pontos, já encontraram vários fósseis em morros de várias cidades diferentes, de regiões diferentes. Encontraram ossos de gigantes em sepulturas de pedras, em caixão de barro com laje de arenito e um hieróglifo, que são aqueles caracteres do Antigo Egito, né, aqueles desenhinhos. Já encontraram múmias de cabelo ruivo de 2 a 2,4 metros em caverna de uma cidade do estado de Nevada. Já encontraram corpos petrificados de 4,6 e 5,5 metros no Grand Canyon, no Arizona. E nas gravuras dos fenícios, dos babilônios, dos egípcios, dos persas, você vai ver que sempre tem uma representação de um homem muito grande, às vezes até sentado num trono, e homens menorzinhos assim. É só você procurar. Então, assim, não é uma coisa que, isso é mitologia. Gente, a arqueologia achou. E não tem como você construir uns crânios gigantes e ossos e petrificar e colocar no meio de uma montanha do Grand Canyon e falar, olha galera, achei aqui. Então é só você pesquisar aí, você vai ver. E esses povos gigantes, então, eram descendentes desses Néfilins, né, que viraram os Anaquins, os Refaíns, os Emins e os Uzins e todos esses ins aí. E Deus abençoou, né, esses filhos de Moabe, e eles venceram. Esses Emins, eles ocupavam essa montanha de Seir, e Deus, ele trouxe, né, o seu juízo sobre estes filhos dos anjos caídos, e estes não vão ressuscitar. Tem algumas profecias que a gente vê Deus falando que ele vai trazer juízo sobre a terra e debaixo da terra. Está se referindo a esses filhos de descendentes de gigantes aí. E esses não ressuscitarão no dia do juízo. Eles são nascidos da terra. Lembra, algumas vezes você deve ter lido isso. Aqueles que são nascidos na terra, ficarão na terra. São esse grupinho aqui. E aí, Deus então deu essa região da montanha de Ar, perdão, eu confundi com a montanha de Seir. Deus deu essa região de Ar para os filhos de Ló e também para os filhos de Ló, que são os descendentes de Amon, que é o filho do filho
que Ló teve com a sua filha caçula. E eles também ocupavam uma região que depois a gente vai ler, mas que está descrito. Cadê? Na travessia de Arianon, depois do versículo 16, vocês vão ver que Deus fala também, lá no 19: chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto os filhos de Ló tenho dado por possessão. E essa região, aliás, as duas regiões, né? A região tanto de Moabe como a região de Amon, tinham esses gigantes lá habitando, e estes homens foram usados para matar, para aniquilar. E depois a gente vê Saul também guerreando. Golias é o mais famoso, né, desses homens valentes, desses gigantes que existiu e que era meio que um, entre aspas, né, um matador de aluguel, assim. Ele vendia a sua força para os filisteus, né? Ele não era um filisteu, o original, né? Ele não era um descendente de filisteu, mas ele prestava serviço para os filisteus e era um homem de guerra ali para os filisteus. Aí depois nós temos a vitória sobre Seom, e o rei de Hesbom, né? Ele não aceitou com que o povo de Israel passasse pela região. E aqui é o primeiro conflito que Israel enfrenta e tem a possessão da terra. E aí eu vou ler porque é pouquinho. Então Moisés mandou os mensageiros, né, desde o deserto de Quedemote a Seom, que era o rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita e nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, os moabitas que habitam em Ar, até que passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porque o Senhor tinha endurecido o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Hesbom era uma terra de amoritas, acho que é amoritas o termo. Deixa eu só confirmar se eu não estou falando o nome errado do povo, mas eram os descendentes de Cã, estes. E Deus endureceu, deixou, né, que Seom ficasse endurecido, né, não ficasse resistente com a passagem do povo ali em paz, para que eles fossem atacar o povo de Israel. E nessa, então, Deus dá o direito, né, do povo de Israel de partir para cima, e aí ele dá a terra para o povo de Israel. E aí no 33 ele fala: o Senhor nosso Deus nos entregou e o derrotamos, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobrevivente algum. Aí alguns vão falar: nossa, coitadinhos, mulheres, crianças, como assim? Que Deus, se Deus é amor, por que ele deixa? Só que se lembre que este povo era um povo descendente de Cã, era um povo que era violento, era um povo que só praticava abominação. E quando também o Senhor deu a promessa lá para Abraão, em Gênesis 14, eu até li esse trecho para vocês e até expliquei, né, sobre os amorreus. No versículo 16 diz: na quarta geração tornarão por aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Estes descendentes de Cã é aquele que foi amaldiçoado por Noé, e Cã não andou, né? Todos os descendentes de Cã foram muito idólatras, né? A gente tem Nimrod, que foi o mais, né? Que foi o que conduziu a construção da Torre de Babel. E a maioria, né, dos descendentes de Cã são povos idólatras, povos violentos,
povos que massacravam os seus escravos, que ocupavam as terras e destruíam tudo e violentavam. E Deus traz o juízo dele sobre esse povo através do povo dele, porque o povo de Israel é o povo que é como um sacerdote das nações, né? Então, Deus traz o juízo dele sobre as outras nações de acordo com aquilo que ele quer. E ele já tinha estabelecido que ele ia esperar a medida da iniquidade dos amorreus para dar a possessão da terra para o povo de Israel, e é isso que está acontecendo aqui. Por isso que o coração desse cara ficou endurecido, né? Para que o juízo de Deus viesse sobre aquele povo. E tomamos por presa somente o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nela está até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. E lembre-se que eram cidades, né? Não eram tendas. Quem habitava em tenda eram povos nômades, era o povo de Israel nesse tempo, né? Até que eles tivessem a possessão da sua terra prometida. Só que Deus tinha prometido que esse povo ia habitar cidades que eles não tinham fortificado, terras que eles não tinham, terras, né, em questão de agricultura, né, de terra produtiva, que eles não tinham cuidado, que eles não tinham produzido nada, eles iam chegar já para a colheita. E depois ia continuar só o trabalho, mas ia estar tudo construído já, ia estar tudo pronto para eles. E somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, e aí eu encerro o estudo de hoje, que eu quase esqueço de trazer, é que Esaú, ele não se casou com mulheres descendentes de Sem, como Jacó, né? Porque Rebeca ordenou que Jacó fosse para a casa do seu irmão Labão para buscar uma filha de Eber, né? Que, assim, por quê? Deus deu a promessa de bênção para Sem. Quando Noé abençoou os filhos, ele falou que o Senhor... Vamos lá para Gênesis de novo, para eu não falar groselha. Mas lá em Gênesis 9, no versículo... Vou ler do 25 ao 27 para vocês entenderem. Aqui, Noé já estava trazendo a promessa do Senhor sobre os três povos, né? Os três que gerariam as nações, né? E aí, maldito seja Canaã, que era o filho de Cã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então ele colocou os cananeus como servos, tanto dos descendentes de Jafé, que são os indo-europeus, como os descendentes de Sem, que são não só os hebreus, né, mas o povo que habita ali na região da Arábia, e ele chama o Senhor de Deus de Sem. Nós conhecemos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus de Sem. Então, Deus acompanhou e abençoou a Sem, e Sem instruía os seus descendentes, né, com os princípios, com as leis, com os estatutos que tinham sido estabelecidos desde Adão até Noé, e Noé recebeu mais um mandamento, né? Se você não está entendendo muito o que eu estou falando, procura um só para tu saber aí para trás que eu falo disso. Então, a bênção estava sobre Sem. Quando Abraão recebeu a bênção, lembre-se que a promessa do descendente foi dada para Adão, para Eva, na verdade, né? Para quando eles receberam o castigo, Deus já falou ali diante da serpente que ele enviaria um descendente que pisaria na cabeça da serpente. E essa promessa, ela é levada por aqueles que guardaram os preceitos do Senhor. Então passou para Enoque, Melquisedeque, Lameque, Noé, e foi para o seu filho Sem, passou para Eber e foi para Abraão. E de Abraão foi para Isaque, de Isaque foi para Jacó. E de Jacó, depois Davi, né, recebe a promessa de que o Messias seria da sua descendência, e aí
a gente vê Jesus. Então, genealogia é super importante para você entender até a promessa do descendente, né? De como Deus construiu tudo. Por que também Deus não matou, né? Não destruiu o povo moabita e amonita quando eles estavam ali, né? Nós temos duas estrangeiras, Tamar e Ruth, que são moabitas e que fazem parte da árvore genealógica de Jesus. Então Deus sabe das coisas que ele faz, né? E por que ele deixou estrangeiros pertencerem à árvore genealógica de Jesus? Para mostrar que a misericórdia dele era para todas as nações, não era só para o seu povo escolhido, né? O seu povo escolhido era para trazer a promessa e era para instruir o povo através das leis, né? Para ter um discernimento do que é transgredir e do que não é transgredir, o que é pecado e o que não é, né? É necessário algo que instrua, que seja uma referência, uma bússola, né? Para se entender. E Esaú, ele se casou, né? Ele não se casou com uma filha descendente de Sem, ele foi atrás de estrangeiras de outros povos, coisa que já tinha sido alertado que não era para fazer, tanto que Rebeca fala que você não aborreça a gente como Esaú nos aborreceu e aborreceu seu pai. E aí, Esaú, ele se casou com filhas de Canaã, descendentes dos heveus e dos heteus, e a filha de quem? De Ismael. Lembra de Ismael? Ismael é o filho de Abraão, que foi gerado com a Agar, a escrava. Existia uma promessa para Ismael de que ele seria um povo que habitaria na fronteira dos filhos de Isaac, né, dos outros descendentes de Abraão, do filho da promessa, mas ele não ia habitar junto. E o que acontece? Quando Esaú casa com a filha, né, a filha direta, porque ela era irmã do primogênito, o Nebaiote. Ele casa justo com a filha assim mais, né, ali do sangue de Ismael. Ele então conecta o povo árabe com Abrão. E aí você conhece os muçulmanos, né? Por que os muçulmanos eles creem num Deus único, né? Que seria o Deus de Abraão, só que eles o chamam de Alá. E eles creem que Abraão é seu patriarca. Eles têm leis, eles têm vários cumprimentos éticos, só que é tudo distorcido, né? E eles reivindicam a nação prometida para Abrão. Então, por que tem tanto conflito em Israel? De muçulmanos, de Estado Islâmico e tanto atentado e tentativa de invasão por causa disso. Porque Esaú, quando se casou com a filha de Ismael, uniu, né, o povo árabe a Abraão, né, conectou ainda mais, né, não só como um parentesco, mas como aquele que descendeu o povo, né, ele uniu mais as gerações. E aí depois a gente vê que os muçulmanos, eles acreditam que a região de Israel é deles porque eles creem que a promessa é de Ismael e que o povo árabe descende de Ismael e que é o povo árabe que teria produzido, né, Maomé, o profeta Maomé, e aí por isso que tem essa confusão toda que a gente vê. E muitos acreditam, né, muitos que estudam a parte da revelação, né, o livro de Apocalipse, creem que o anticristo virá dos muçulmanos por conta dessa ligação. Porque para os judeus aceitarem um anticristo, é porque tem que ter alguma conexão com o seu pai Abraão, né? Porque eles levam muito a sério esses patriarcas deles, eles não levam só a sério Moisés, mas eles levam a sério Abraão, Isaac, Jacó. Então, essa interpretação, né, de que o anticristo virá do povo árabe também vem dessa conexão. E aí, sexta que vem a gente volta com o capítulo 3, aí a gente vai ver outra vitória sobre outra região, né, que é a vitória sobre Og, o rei de Bazã.
E aí a gente entra com mais parte histórica e agora você vai ler o capítulo 2, você vai entender mais sobre os povos que estão sendo citados, o porquê que Deus poupou, né? Quem são aqueles que estavam citados ali, de Refaíns, Emins e tudo mais. E é isso aí.